Imagine que você é um mercador do século XIII. Você é muito influente, é muito poderoso e conhece diversas rotas ao redor do mundo. Mas apesar de todo o seu poder, há uma única rota que lhe impressiona mais do que tudo: a Rota da Seda. Ela foi a rede comercial mais importante do mundo em sua época, servindo como um canal onde os produtos fluíam entre a China, a Índia e a Europa, transportando produtos extremamente preciosos. Estes bens eram essenciais para a manutenção e distinção das elites europeias, sendo importados em larga escala pelo Império Romano e posteriormente pelas potências medievais. Esta vasta teia de caminhos movimentava uma riqueza inigualável, fundamental para o consumo de itens de luxo no Ocidente e para receitas comerciais dos reinos indianos e do Império Chinês. Estendendo-se por mais de 6.400 quilômetros, a Rota da Seda partia da China e atravessava o rio Ganges, a Ásia Central, o Oriente Médio até atingir a Europa, chegando a locais tão distantes quanto a Espanha. Esta rede de trocas interconectadas, composta por rotas terrestres e navais, não permitia apenas o comércio de especiarias e tecidos, mas também o intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e religiões, promovendo o desenvolvimento de toda a Eurásia e criando uma conexão vital entre o Oriente e o Ocidente. Embora o termo tenha sido cunhado apenas no século XIX, sua existência representou a primeira experiência de uma globalização primitiva que transformou o curso da história humana. A formação da rede de intercâmbio transcontinental, conhecida como Rota da Seda, não foi um evento súbito, mas o resultado de milênios de movimentos populacionais e trocas agrícolas fundamentais que estabeleceram os alicerces da civilização eurasiana. Muito antes da seda chinesa tornar-se o bem de luxo mais cobiçado da antiguidade, rotas tribais percursoras já facilitavam o fluxo de tecnologias e recursos básicos através das estepes e vales montanhosos da Ásia Central. Evidências arqueobotânicas e genômicas recentes indicam que dois dos principais centros de domesticação do mundo, localizados no Crescente Fértil e nas regiões dos rios Yangtze e Amarelo, estiveram conectados por um lento processo de intercâmbio agrícola ao longo de milênios. O trigo e a cevada, originalmente domesticados no Crescente Fértil, difundiram-se gradualmente em direção ao Oriente, enquanto o milhete, originário do norte da China, moveu-se progressivamente para o Ocidente por meio de redes de contato indiretas. Esse processo de difunção contribuiu para a diversificação dos sistemas agrícolas em diferentes regiões e, ao longo do tempo, abriu caminho para transformações mais profundas na forma de cultivo da terra. A introdução e adaptação de novas espécies ampliaram as possibilidades produtivas, favorecendo em alguns contextos a intensificação agrícola e o uso mais eficiente do solo, como em práticas que permitiam múltiplas colheitas ao longo do ano. Com isso, tanto no Oriente quanto no Ocidente, observaram-se avanços que contribuíram para o aumento da produção, a liberação gradual de parte da mão de obra e o fortalecimento econômico de diversas sociedades. Outro exemplo de intercâmbio de longa distância é o comércio de lápis-lazuli, uma pedra semi-preciosa de um azul profundo, extraída quase exclusivamente nas minas de Badakhstão, localizadas no atual Afeganistão. Desde o terceiro milênio antes de Cristo, essa mercadoria percorria caminhos que ligavam o Afeganistão às civilizações da Mesopotâmia e do Egito, sendo encontrada em túmulos reais de Ur e em artefatos faraônicos. Esse fluxo comercial primitivo demonstra que a conectividade do mundo antigo não foi um evento súbito, mas uma evolução contínua baseada na escassez regional e no desejo por itens de prestígio. Outro pilar fundamental da pré-história dessa rota foi o comércio de jade. Escultores chineses de jade, ativos há cerca de 4.000 anos, buscavam variedades específicas da pedra encontradas nas montanhas de Kunlun e na bacia de Tarim, o que exigia a manutenção de rotas através de desertos hostis. Essas trilhas tribais não apenas facilitaram a troca de pedras, mas também promoviam o intercâmbio de estilos artísticos. Há evidências arqueológicas de que o estilo artístico das estepes, caracterizado por representações animais em combate, foi adotado por artesãos chineses, que imitavam o ouro e o bronze das tribos nômades citas, integrando essas influências em cintos de jade e pedra-sabão. A transição de rotas tribais para uma infraestrutura estatal começou a ganhar força com o Império Aquemênida, por volta de 500 a.C., através da construção da Estrada Real Persa, estabelecida por Dário o Grande. Essa via estendia-se por aproximadamente 2.400 quilômetros, conectando Susa, na Pérsia, a Sádiz, na costa do Mediterrâneo.
A Estrada Real foi a primeira grande artéria logística da história, projetada para garantir o fluxo rápido de informações e tropas através do Império. Ela contava com 111 estações de repouso, onde mensageiros reais podiam trocar seus cavalos cansados por montarias frescas, permitindo que mensagens cruciais percorressem a distância total em apenas 9 dias, um trajeto que normalmente levaria 90 dias a pé. Essa infraestrutura de postos de correio e segurança militar serviu como protótipo para os futuros corredores da Rota da Seda, estabelecendo os padrões de manutenção de estradas e proteção de viajantes que seriam adotados por civilizações subsequentes. A formalização da Rota da Seda como eixo econômico sino-ocidental ocorreu durante a dinastia Han, especificadamente sob o reinado do imperador Wu Ji, entre 141 a.C. e 87 a.C. O catalisador para essa abertura não foi inicialmente o lucro comercial, mas uma necessidade geopolítica urgente de segurança nacional. O Império Han enfrentava a ameaça constante dos nômades Xiongnu ao longo da Muralha Norte, cujas táticas de cavalaria rápida eram superiores às tropas chinesas de infantaria e pôneis menores. Em 139 a.C., o imperador enviou um emissário Zhang Qian em uma missão diplomática para o oeste com o objetivo de localizar a tribo Yuezhi e forjar uma aliança militar contra os Xiongnu. Embora Zhang Qian tenha sido capturado pelos Xiongnu e passado 10 anos em cativeiro, sua fuga subsequente e a exploração da Ásia Central trouxeram informações revolucionárias para a corte Han. Ele descobriu que na região de Dayuan, no norte de Fergana, existiam cavalos de uma linhagem superior, conhecidos como os cavalos celestes, que eram grandes, fortes e supostamente suavam sangue. Para o governo chinês, o acesso a esses animais tornou-se uma prioridade estratégica. A economia de guerra de Han passou a utilizar a seda, um produto cujo segredo de fabricação era estritamente chinês, como moeda de troca para adquirir esses cavalos. Em 119 a.C., a segunda missão de Zhang Qian abriu oficialmente o comércio com o Ocidente. A partir de 130 a.C., as rotas tornaram-se regulares e o governo chinês investiu pesadamente na segurança da infraestrutura, expandindo a muralha da China para o oeste e estabelecendo guarnições no corredor de Hexi para proteger as caravanas dos ataques nômades. Esse investimento em segurança privada permitiu que mercadores civis começassem a transportar não apenas seda, mas também corantes, especiarias e novas influências culturais, enquanto traziam uvas, alfafa, mel e vinho para o interior da China. A conectividade da dinastia Han criou o primeiro grande excedente comercial da história chinesa, estabelecendo Chang'an como o epicentro de uma rede de 6.400 quilômetros que ligava a Ásia à Europa. Enquanto a China expandia suas fronteiras comerciais para o oeste, o Império Romano, que os chineses chamavam de Daqin, tornava-se o principal destino da Rota da Seda. No século I depois de Cristo, a seda chinesa era o símbolo máximo de status entre as elites romanas, gregas e egípcias. No entanto, a relação comercial entre os dois impérios era indireta e marcada por um complexo sistema de intermediários. Os Partos, situados no atual Irã, e os Kushans, no norte da Índia e Afeganistão, controlavam o fluxo de mercadorias, cobrando taxas de trânsito elevadas e protegendo o segredo da localização geográfica da China para manter seu lucro como atravessadores. O impacto econômico desse comércio em Roma foi profundo e gerou o primeiro grande déficit comercial internacional documentado. Mercadores romanos pagavam pela seda chinesa com ouro e prata, o que provocou preocupação constante com a evasão de divisas do império. O historiador Plínio o Velho estimou que Roma enviava anualmente 100 milhões de sestércios para o Oriente, um valor astronômico que representava uma drenagem significativa da reserva de metais preciosos romana, para pagar os bens de luxos que ele considerava moralmente duvidosos e fisicamente frágeis. A demanda romana por seda era tão insaciável que o governo chegou a tentar banir o uso de tecidos de seda para homens, sob o argumento de que isso enfraquecia a fibra moral da sociedade, mas a medida falhou diante a pressão no mercado. O preço da seda nos mercados de Roma era mantido artificialmente alto devido aos custos logísticos de transporte por terra e mar, atravessando desertos como Taklamakan e montanhas como os Pamirs, além da necessidade de escolta armada para evitar pirataria. Entre os
século IV e o século VIII d.C., o comércio ao longo da Rota da Seda foi dominado pelos Sogdianos, um povo de língua iraniana e oriental, originário da região de Sogdiana, no atual Uzbequistão e Tajiquistão. Localizados estrategicamente entre a China e a Pérsia, cidades como Samarcanda e Búcara tornaram-se os centros vibrantes da Eurásia. Os Sogdianos não eram apenas transportadores, eles eram os principais financiadores, diplomatas e os tradutores da rota, estabelecendo colônias mercantis permanentes em cidades chinesas, como Luoyang e Qianlan. A economia sogdiana baseava-se em uma rede de confiança e crédito que permitia operações comerciais em larga escala através de vastas distâncias. Durante a dinastia Tang, considerada a era de ouro da Rota da Seda, os Sogdianos facilitaram o fluxo de porcelana e têxteis chineses para o oeste, enquanto traziam artefatos de prata sassânida e influências religiosas como o maniqueísmo e o cristianismo nestoriano para o leste. Eles funcionavam como o nexo da globalização antiga, adaptando-se às diferentes culturas e línguas para garantir o trânsito seguro de mercadorias. O declínio da influência sogdiana começou no século VIII, em meio às transformações políticas provocadas pelas expansões dos califados Omíada e posteriormente Abássida na Ásia Central. Embora muitos sogdianos tenham continuado ativos no comércio regional, a crescente influência islâmica e a reorganização das rotas comerciais reduziram drasticamente sua posição dominante. No entanto, a herança comercial desse período foi preservada pelos árabes, que integraram as rotas terrestres com uma rede marítima crescente no Oceano Índico. Um marco econômico e tecnológico fundamental ocorreu em 751 d.C., após a Batalha de Talas, onde forças árabes capturaram artesãos chineses, que dominavam a prática da fabricação de papel. Essa transferência tecnológica foi rapidamente disseminada pelo mundo islâmico, substituindo o papiro e o pergaminho, o que reduziu os custos de administração governamental e permitiu a proliferação de bibliotecas e registros contábeis por toda a rota. O segredo da sericultura foi mantido pela China por milênios, sob penas severas para qualquer um que revelasse o processo de criação do bicho da seda a estrangeiros. Contudo, no século VI d.C., o cenário político e econômico do Mediterrâneo mudou. O Império Bizantino, sob o comando de Justiniano I, estava em conflito quase permanentemente com o Império Sassânida da Pérsia, que controlava os pontos de passagem terrestres da seda chinesa. Os persas utilizavam o monopólio do transporte para inflacionar os preços da seda bruta, necessária para as fábricas têxteis bizantinas, suspendendo o comércio sempre que as hostilidades militares aumentavam. Justiniano I tentou estabelecer rotas alternativas via Mar Negro ou pelo sul através da Etiópia, mas não teve sucesso real. A solução veio por meio de uma das operações de espionagem industrial mais famosas da história. Em 552, dois monges, provavelmente da igreja nestoriana, que haviam vivido na Índia e viajado para a China, informaram ao imperador que a seda era produzida por larvas e não crescia em árvores, o que era uma crença bem comum no ocidente da época. Em troca de promessas de grandes recompensas, os dois monges retornaram à Ásia e conseguiram contrabandear ovos de bichos da seda escondido dentro de bengalas de bambu ocas. O sucesso dessa missão permitiu que o Império Bizantino estabelecesse sua própria produção de seda. Oficinas estatais foram fundadas em Constantinopla, Beirute e Tebas, e o imperador Justiniano transformou a produção em um monopólio imperial, regulando estritamente a venda de seda e tinturas de luxo, como a púrpura tíria. Esse evento quebrou a dependência econômica bizantina em relação à Pérsia e reduziu drasticamente a saída de capital para o Oriente. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, o monopólio chinês sobre o fornecimento de seda bruta foi desafiado, e a economia bizantina passou a sustentar-se em grande parte sobre essa indústria de luxo pelos séculos seguintes. Com a ascensão do Califado Abássida, a Rota da Seda experimentou uma nova fase de integração econômica. A capital, Bagdá, tornou-se o centro de um sistema comercial que ligava o Mediterrâneo, a África e a China. Neste período, as transações comerciais tornaram-se mais sofisticadas, com o desenvolvimento de instrumentos financeiros que permitiam um comércio sem a necessidade de transporte físico de grandes volumes de ouro e prata, que eram alvos frequentes de salteadores. Surgiu o sistema Hawala, uma rede informal de transferências de valores baseada na confiança e na honra de correspondentes em diferentes cidades.
um mercador podia depositar fundos em Bagdá e receber um documento que lhe permitia retirar um valor correspondente em Samarcanda ou Cantão, após a dedução de taxas de serviço. Esse sistema Hawala, juntamente com as ordens de pagamento, conhecidas como Suftaja, deu uma agilidade sem precedentes ao comércio internacional, permitindo que as caravanas se contrastassem na proteção das mercadorias físicas, enquanto a liquidação financeira ocorria de forma abstrata. Além das finanças, o período islâmico viu o florescimento das rotas marítimas. Navegadores árabes e persas utilizavam o conhecimento das monções para cruzar o Mar Arábico e chegar aos portos do sul da China. Esse desenvolvimento permitiu o transporte de mercadorias mais pesadas e volumosas, como especiarias em grandes quantidades, madeira e porcelana, que eram caras e arriscadas demais para serem transportadas por camelos através dos desertos e das montanhas da Ásia Central. O século XIII marcou o auge da conectividade da Rota da Seda sob Gengis Khan e seus sucessores. Ao unificar territórios que se estendiam desde a Hungria ao Mar da China, o Império Mongol criou o que historiadores chamam de Pax Mongolica, um período de relativa paz e estabilidade administrativa que favoreceu o comércio em uma escala nunca vista. Os mongóis, embora conhecidos por suas conquistas violentas, que causaram a morte de quase 40 milhões de pessoas, tornaram-se, após a estabilização do Império, grandes incentivadores do comércio internacional. Durante a Pax Mongólica, as rotas comerciais tornaram-se seguras o suficiente para que um viajante pudesse percorrer o Império com um prato de ouro na cabeça sem ser incomodado, conforme descreviam relatos da época. O sistema Yan, uma rede de correios e estações de revezamento mongol, foi expandido para cobrir milhares de quilômetros, garantindo que mercadorias e mensageiros tivessem acesso a provisões, cavalos e proteção militar a cada 40 ou 50 quilômetros. Para encorajar o comércio internacional, os Khans concediam isenções fiscais, empréstimos de capital e seguros contra perdas por roubo ou desastres naturais para mercadores estrangeiros. Foi nesse ambiente de segurança e abertura que exploradores europeus como Marco Polo puderam viajar até a China e documentar as maravilhas do Oriente, incentivando o desejo europeu por novas rotas e produtos. As cidades-estado italianas de Veneza e Gênova estabeleceram empórias comerciais no Mar Negro, conectando-se diretamente com o fluxo da seda e especiarias que vinha do interior da Ásia. A Pax Mongólica transformou microeconomias isoladas em uma macroeconomia coerente, onde inovações como a pólvora e o papel circulavam livremente, mudando para sempre a trajetória militar e intelectual da Europa. A mesma conectividade que permitiu a prosperidade da Pax Mongólica facilitou também a disseminação de patógenos em escala continental. Por volta de 1346, a bactéria Yersinia pestis, causadora da peste bubônica, viajou para rotas comerciais a partir da Ásia Central, aproveitando-se da infraestrutura de postos de troca e da movimentação constante de mercadores e soldados. A peste negra chegou à Europa em 1347, através de navios mercadores vindos da Crimeia, que haviam sido cercados pelos mongóis em Cafa. O impacto econômico foi devastador. Entre 1346 e 1353, a epidemia matou quase metade da população da Europa e também de algumas partes da Ásia, causando um colapso imediato nas cadeias de suprimento. A mão de obra tornou-se escassa e cara, os campos foram abandonados e o comércio de longa distância estagnou devido ao medo da contaminação e ao fechamento das fronteiras. Cidades que floresceram como centros comerciais como Samarcanda e Constantinopla viram suas economias definharem. A fragmentação do Império Mongol em 4 khanatos rivais após 1350, somada à crise demográfica da peste, tornou a rota terrestre cada vez mais perigosa e cara de se manter. O custo de escoltas armadas através de caravanas por territórios instáveis superava muitas vezes o lucro potencial das mercadorias. Esse mercado de ruptura incentivou os mercadores e monarcas do Ocidente a buscar caminhos que não dependessem da estabilidade política e biológica das estepes asiáticas, pavimentando o caminho para a transição definitiva para o mar. O fim da Rota da Seda terrestre foi selado por 2 grandes eventos no século XV, um geopolítico e outro tecnológico. Em 1453, a queda da Constantinopla para o Império Otomano, sob o comando de Maomé II, resultou em um controle rígido sobre as rotas que ligavam a Ásia ao Mediterrâneo.
Os otomanos impuseram taxas proibitivas e, em vários momentos, boicotaram o comércio com as nações europeias cristãs, tornando os bens de luxo orientais inacessíveis ou extremamente caros. Este bloqueio forçou os países europeus, liderados por Portugal e Espanha, a financiar expedições marítimas para contornar os territórios controlados pelos muçulmanos. A transição econômica da terra para o mar foi impulsionada por inovações tecnológicas revolucionárias. A bússola, inventada na China no século IX, e o astrolábio, aperfeiçoado por astrônomos árabes, permitiram uma navegação oceânica mais precisa, libertando os marinheiros da dependência da visão das costas. O desenvolvimento da caravela permitiu o transporte de volumes de carga que nenhuma caravana de camelos poderia igualar. Em 1498, quando Vasco da Gama atingiu a Índia contornando o Cabo da Boa Esperança, a economia mundial sofreu uma mudança sistêmica. O transporte marítimo reduziu drasticamente o tempo e o custo do frete por tonelada de especiarias e seda. Enquanto uma caravela terrestre levava mais de um ano para cruzar a Ásia sob risco constante, um navio português podia retornar à Índia em menos de 6 meses, com uma carga massiva e taxas de passagem reduzidas ao controle de poucos pontos estratégicos. A rota da seda terrestre entrou em um declínio irreversível e o centro de gravidade econômica do mundo deslocou-se do interior da Eurásia para o Oceano Atlântico, marcando o nascimento da globalização moderna e o fim da conectividade do mundo antigo. Antes de sair do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.